Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente. Uma boa noite especial aos nossos dois vereadores que já fizeram parte dessa casa aqui, ex-vereadores. E uma boa noite aos internautas. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito a segunda secretária vereadora Nice que faça uma pequena oração para nós iniciar nossos trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda a acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Dando continuidade aos trabalhos, solicito a primeira secretária, vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 18ª legislatura, realizada no dia 7 de abril de 2015. Aos 7 dias do mês de abril de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 3º período legislativo, solicitando à vereadora Lucide que fizesse uma oração para iniciar os trabalhos, com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade, o presidente solicitou à primeira secretária, vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 8ª sessão ordinária do 3º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária iniciou a leitura do expediente recebido. Lido inicialmente o projeto legislativo 195/2015, do vereador Elisiário, presidente desta casa, que visa denominar Rua Pedro João Junques, na localidade do Louro. Lido também o requerimento 10/2015 da bancada do PMDB ao prefeito municipal para que convoque os secretárias municipais interessados na ampliação do número de vagas constante do projeto de lei 1549/2015, que tramita nesta casa, para que se dirijam ao Legislativo Municipal para justificar a necessidade da abertura de vagas de que trata referido projeto. A presença dos novos secretárias é imprescindível para que possamos obter os esclarecimentos necessários para a análise do projeto em comento. Ainda foi lido o requerimento 11/2015 do vereador Edson, solicitando mais uma vez ao Executivo Municipal para que encaminhe a esta casa relação com o número dos munícipes que foram agraciados com serviços particulares de máquinas e caçambas, contendo a quantidade de horas utilizadas e os respectivos comprovantes de pagamento, conforme previsto em lei municipal. Ainda foram lidas as indicações 32, 33 e 34/2015 da vereadora Vera, ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo,
Indicação 32/2015, para que providencie com urgência melhorias, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos. Na via que inicia na rua Nilton Olegário Schmitz, na propriedade de Célio Guess, na localidade de Guiomar de Fora, e vai até a rua São Francisco de Assis, em frente à propriedade José Olaércio de Souza, conhecido como Seu Neca, na localidade de Guiomar de Baixo. Indicação 33/2015, para que providencie com a máxima brevidade possível a limpeza, roçação das margens da rua Nilton Olegário Schmitz, na localidade de Guiomar, e do trecho final da rua Militão José Coelho, local conhecido como Morro do Zé Ivo, na localidade de Canudos. Indicação 34/2015, para que providencie com a máxima brevidade possível a recuperação da mureta de proteção da ponte de Rachadel, a qual foi danificada por um veículo em acidente de trânsito. Lido também a indicação 35/2015 do vereador Abraão ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias na rua José Pedro Prim, na localidade de Braço do Norte, a qual está em péssimas condições, sem as mínimas condições de uso. Também foi lida a indicação 36/2015 do vereador Edson ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias na rua que dá acesso à propriedade de Afonso Hillensen, na localidade de Santa Maria. Lido por último o ofício CM 105.170 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Educação, comunicando o repasse de recursos financeiros para o município de Antônio Carlos, por meio do programa Cota Salário Educação. Não havendo nada mais a ser lido no expediente do dia, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para a vereadora Vera. Fazendo uso desse expediente, a vereadora voltou a falar sobre a situação da saúde pública em nosso município. Disse que, mais uma vez, foi procurada por munícipes que relataram a falta de medicamentos da farmácia básica em nosso posto de saúde. Pessoas do próprio posto teriam repassado informações de que os medicamentos haviam sido comprados e justificaram a morosidade dizendo que o motivo era a greve dos caminhoneiros. Mas o problema não deve ser este, porque continuamos sem os medicamentos da farmácia básica. Porém, Vera afirma que para alguns pacientes têm os medicamentos, como o omeprazol, para outros não tem. Então, o que está ocorrendo é a discriminação, a politicagem, porque esteve acompanhando um caso onde uma paciente teria procurado o medicamento omeprazol à tarde, sendo informada de que não tinha a medicação, porém ficou sabendo que no mesmo dia, porém no período da manhã, outra paciente teria recebido o mesmo medicamento. A diferença entre os dois casos é que o paciente da manhã era do partido do prefeito, enquanto que a paciente da tarde não era da mesma sigla partidária. Esse tipo de discriminação não ocorreria na administração anterior, disse Vera. A vereadora disse que se isso não for resolvido, a saída será realizar a gravação ou o monitoramento da entrega de medicamentos no posto de saúde, porque todos pagam impostos, todas as pessoas têm direitos iguais. A vereadora disse que a mesma discriminação está ocorrendo com relação aos pedidos de exames. Uns são contemplados, outros não têm a mesma sorte, mesmo sendo pessoas necessitadas. Vera lembra que mudou o comando da Secretaria da Saúde, porém coisas erradas continuam acontecendo, inclusive a ausência de médicos de emergência no horário das 17 horas às 18 horas. A vereadora lamenta dizendo que estão brincando com a saúde do povo de Antônio Carlos. Coisas sérias estão acontecendo, sem que sejam tomadas providências, citando como exemplo o caso de uma senhora que foi mordida por um animal peçonhento, cobra, e não foi atendida no posto de saúde, que fechou às 17 horas, na quinta-feira santa. Vera disse ter estranhado o fato do posto não ter atendido
na emergência na quinta-feira santa à noite, das 17 horas às 21 horas, como de praxe. E até na sexta-feira santa, porque as promessas foram estas, e as críticas em cima da administração interior eram muitas. Diziam que poderiam muito mais, e, na prática, nada está funcionando como foi prometido. Longe de termos saúde 24 horas. E não foi isso que prometeram. A senhora que havia sido mordida por uma cobra chegou à unidade de saúde quando estavam fechando às 17 horas e não foi atendida. Mandaram-na procurar um hospital. Só que essa senhora estava acompanhada de um filho de menor, e por necessidade, já que não havia ninguém de maior em casa na hora do ocorrido e na hora do desespero, acabou trazendo sua mãe até o posto de saúde. Só que ninguém sequer perguntou com quem essa senhora estava, porque o menor jamais iria levá-lo até um hospital, visto que nem poderia ter dirigido até a unidade. O mínimo que o pessoal do posto deveria ter feito era solicitar um motorista da própria secretaria para levar essa senhora para o hospital. Então, no desespero, essa senhora e o seu filho começaram a ligar para os familiares e somente uma hora após o contato, uma pessoa da família veio para levá-lo ao hospital universitário, visto que ninguém sabia da gravidade dos fatos. Este foi apenas um dos casos graves ocorridos nesse mesmo dia, porque a própria filha da vereadora passou por momentos de apuro com uma criança que estava passando mal dentro de seu carro, e ao procurar o posto de saúde, defrontou-se com a unidade fechada. Então, vendo o desespero da mãe da criança, levou-o até o destacamento da Polícia Militar, o qual estava fechado, porque os 2 policiais de plantão estavam atendendo outra ocorrência. Aí a solução foi procurar a farmácia, onde, graças a Deus, o farmacêutico acabou conseguindo medicar essa criança. Neste momento, a secretária de saúde teria aparecido para tomar conhecimento do que estava acontecendo. Após ser medicada, a criança foi levada para casa. À noite, parece que não estava muito bem e um vizinho teve que levá-la para o hospital. Vera lembra mais vezes de que diziam que Antônio Carlos pode mais. Pode mais o quê? Indaga a vereadora. Deixar nosso povo na mão? Discriminar? Fazer politicais em cima de coisas sérias? Vera disse estar cobrando porque antes iam para a rádio falar do que a saúde pública estava péssima. Mandavam pessoas falarem mentiras. E hoje, por que ninguém vai para a rádio reclamar de todos esses acontecimentos? Será que está tudo certo? Já foi implantada a saúde 24 horas prometida? O que podemos perceber é que cada dia está ficando pior. A vereadora alertou de que qualquer momento poderá morrer alguém na unidade de saúde por falta de atendimento. Teve uma senhora com suspeita de AVC que não foi atendida como deveria e hoje encontra-se internada na UTI de um hospital. Temos que rever essas situações e procurar atender as pessoas com dignidade e respeito. A vereadora ressaltou que a secretária da Saúde nem estava sabendo do que havia ocorrido com a senhora que foi mordida por uma cobra. Apenas ficou sabendo do ocorrido quando a vereadora ligou para a unidade de saúde para saber da técnica que estava no atendimento, porque não haviam atendido essa senhora. Na oportunidade, a vereadora ficou plantada no telefone, porque essa técnica falou que iria chamar a pessoa responsável. E essa pessoa não atendeu ao telefone. No outro dia, que a secretária teria encontrado a vereadora dizendo que a funcionária teria lhe procurado para falar sobre o ocorrido. Vera disse que a enfermeira responsável errou feio, porque naquele momento deveria ter entrado em contato com a secretária da Saúde para saber o que deveria fazer, qual seria o procedimento. Não simplesmente dispensar a paciente dizendo que ela deveria procurar um hospital. Isto é desumano, é uma tremenda falta de consideração e respeito para com o próximo.
A vereadora disse não saber o que está acontecendo com nossas vias públicas, muitas das quais se encontram em péssimas condições e, o que é mais grave, os vereadores de ambas das siglas partidárias fazem indicações e não são atendidas. Muitos dos pedidos são de vereadores da bancada do PMDB, talvez seja este o grave. Os vereadores de ambas as siglas partidárias fazem indicações e não são atendidas. Muitos dos pedidos são de vereadores da bancada do PMDB, talvez seja esse o motivo, ou será que estão realizando somente serviços particulares, porque dá mais votos? São muitas as reclamações por todo o município. Vera justificou mostrando fotos retiradas pelo cidadão sobre o ocorrido com o nosso ônibus escolar na rua Floriano Pedro Bez, a qual ficou encalhado na sarjeta em situação de risco, ao tentar desviar de um motoqueiro. Disse que moradores informaram de que muitas crianças apavoradas saíram pela janela do veículo. A vereadora disse que esteve no local após ficar sabendo do ocorrido e disse que já havia alertado sobre a situação desta via. Inclusive fez uma indicação solicitando melhorias, pois havia constatado a necessidade em vistoria realizada na companhia do vereador Abraão. Disse que nossas crianças estão correndo risco todos os dias e não é culpa dos motoristas, porque eles enfrentam muitas vias em péssimas condições. Fazendo uso do aparte concedido pela vereadora Vera, o vereador Pio disse que esteve no local onde ocorreu o acidente com o ônibus escolar e o trecho está em boas condições, que o ocorrido foi barbeiragem do motorista, que no seu entender poderia ter feito a defesa sem ser jogado o ônibus na vala. Pio disse para a vereadora que não mentir, porque esse trecho da via estava em boas condições, não sendo motivo para o ocorrido. O vereador ainda afirmou que providências deverão ser tomadas em relação à atitude desse motorista, o qual já teria sido chamado a atenção por esse vereador ao chegar no local do acidente, pela falta de responsabilidade. Também solicitou ao prefeito e ao secretário da Educação para que tome as devidas providências, porque essa já é a 4ª ou 5ª vez em que esse motorista comete uma infração. Vera disse que não está mentindo, porque toda essa via está em más condições. Vera ainda fez menção à matéria vinculada no Jornal do Iguaçu em Foco, coluna do Décio, onde constam várias afirmações do atual prefeito de Antônio Carlos, dentre as quais citou que a administração anterior deixou todos os veículos sucateados e podres, dizendo ser caso de polícia. Isto sim é uma grande mentira, disse a vereadora. Vera fez o seguinte questionamento para a vereadora Lucídio, que foi secretária da Saúde nos primeiros 2 anos da atual gestão. Quando você assumiu a secretaria, como estava a situação dos veículos pertencentes a essa secretaria? Lucídio respondeu dizendo que alguns carros estavam em boas condições de uso, outros estavam um pouco ultrapassados, mas que poderiam ser utilizados. Mas temos que melhorar cada vez mais. Lucídio também aproveitou a oportunidade para dar sua opinião sobre o comentário feito pela vereadora Vera do que poderíamos ter morte no posto de saúde. Disse que durante a gestão da vereadora Vera, frente à Secretaria de Saúde, ocorreram mortes. Essas fatalidades podem acontecer, isso não significa dizer que a administração, o prefeito ou a secretária sejam culpados, disse Lucídio, que nós precisamos buscar soluções para os problemas, não somente criticar por criticar. Vera disse que o caso de óbito ocorrido na unidade em sua gestão não foi por falta de atendimento, e sim porque a pessoa já deu entrada no posto em óbito. Porém, não deixamos de atender esta pessoa. Foram realizados todos os procedimentos necessários. A vereadora disse que a sua referência é que pessoas poderão vir ao óbito por falta de atendimento na unidade de saúde, como os casos citados. Diz que fatalidades ocorrem, porém não podemos negar atendimento, pois é negligência e, em momento algum, foi negligente quando era secretária da Saúde. Fazendo uso da tribuna, o vereador Edson reforçou as colocações feitas pela vereadora Vera sobre a situação de nossas vias públicas, citando como exemplo a rua Floriano Pedro Bezen,
onde ocorreu o acidente com ônibus escolar. Discordando com as colocações do vereador Pio, diz que realmente essa via está em péssimas condições de uso e, no trecho onde ocorreu o acidente, existe uma vala totalmente obstruída, a qual ainda continua com o problema. O vereador disse discordar do vereador Pio, que jogou a culpa no motorista do ônibus escolar pelo acidente, dizendo que a via estava em boas condições. Pio disse que não falou de que a via estava em boas condições, apenas falou do trecho onde ocorreu o acidente. Disse entender que as vias públicas não estão em boas condições, tanto que vivo cobrando dos responsáveis as devidas melhorias e que jamais irá defender o que está errado. Edson continuou dizendo que realmente esta via carece de melhorias em toda a sua extensão. Temos que solicitar as melhorias necessárias, não podemos aqui ficar defendendo o que está errado, só por ser vereador da situação. Precisamos reconhecer o que está certo e o que está errado. Devemos deixar de ficar realizando somente serviços particulares, aterros para casas, etc. Edson disse que a atual administração mudou seu discurso, porque antes só criticavam dizendo que a antiga administração vivia fazendo serviços particulares e hoje deixaram de fazer os particulares. Vamos usar o dinheiro público para o bem comum. Vamos pensar em primeiro lugar nos serviços públicos, não deixar nosso povo sofrer com as péssimas condições da grande maioria das vias públicas. Edson também reforçou as colocações feitas pela vereadora Vera sobre a discriminação no posto de saúde, onde algumas pessoas ganham os medicamentos, enquanto que outras não ganham. Isso é pura politicagem. Não é governar para todos, e sim para uma patotinha, para um grupo de seguidores partidários. Lamenta o vereador. Tanto é verdade que o próprio vereador Pio comentou em uma oportunidade que não sabia o que estava acontecendo em nosso posto de saúde. Hoje as pessoas não são atendidas no posto de saúde ou quando são, não recebem o mesmo tratamento que os apadrinhados. Edson perguntou se nosso município não possui mais veículos ou ambulância para levar um paciente para o hospital. Isso porque a paciente que recebeu uma mordida de uma cobra não foi atendida e sequer foi encaminhada para um hospital com o veículo da unidade. Como deveriam ter feito, só porque estavam encerrando o expediente? Desta forma, significa dizer que essa pessoa poderia morrer? Se for desta forma, o poder público nem deverá pensar em construir nova unidade, que faça uma placa pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas nem procurem a unidade, que se dirijam diretamente para a UPA de Biguaçu ou para um hospital. Edson lamenta o fato dos vereadores não serem atendidos em suas indicações, mesmo repetindo por várias vezes, como é o caso da via de acesso à propriedade de Afonso Hilesen, na localidade de Santa Maria, a qual foi recuperada somente no trecho inicial. Os demais moradores não necessitam de uma via decente? Será que não tem máquinas para realizar as melhorias necessárias? Isso não é verdade, porque o governo federal contemplou o nosso município por meio de projeto da administração anterior com uma escavadeira hidráulica, caçamba e uma moto niveladora, patrola. O prefeito atual não comprou nada com recursos próprios. As outras duas caçambas foram pagas com recursos de deputados federais. Mesmo assim, levaram cerca de 8 meses para pagarem. O vereador disse que o poder público utilizou a modalidade de carta-convite para realizar uma obra no parque infantil, com custo de R$14 mil, aproximadamente. Isso é para direcionar para determinada empresa, porque pelo valor deveria ser utilizada outra modalidade de licitação, possibilitando a participação de outras pessoas ou empresas que realizam este mesmo trabalho conforme prevê a lei. Esta não era uma obra emergencial, visto que os vereadores da bancada do PMDB já vêm solicitando essa melhoria há 2 anos. Diz que a própria vereadora Margarida falava da falta de gestão no posto de saúde. Hoje,
Ela mesma é a secretária da Saúde, então vamos ver se realmente os problemas são por falta de gestão na unidade. Edson também lamentou o fato de não ter havido atendimento na unidade de saúde à pessoa que foi mordida por uma cobra. Disse que esse fato foi lamentável. Será que nossa prefeitura não tinha nenhum veículo disponível naquele momento? Eu estou lendo a mesma coisa, parece, né? Não? Naquele momento, Edson concluiu suas explanações pedindo ao secretário de Obras para que priorize os serviços públicos. Os serviços particulares podem ser realizados quando não prejudiquem os serviços públicos, conforme determinada a lei. Está havendo muitas reclamações porque nossas vias, com apenas 2 dias de chuva, ficaram praticamente intransitáveis. Edson disse que também foi secretário de obras e no início teve dificuldades para se familiarizar com a função. Agora, quando o ex-secretário Pedro estava pegando o ritmo do serviço, ele teve que sair para dar a vaga para outra pessoa, havendo prejuízo para os serviços públicos. Ao menos quando o ex-secretário patolava uma via, em seguida colocava areia. Hoje nem isso é feito. Agora se destina uma carrada de areia para uma pessoa que está construindo. Talvez em troca, essa pessoa compra a laje da empresa do atual secretário de obras. Às vezes até pode ocorrer troca de favores, aterros e outras coisas mais. Algumas atitudes estão sendo investigadas e, se realmente estiver acontecendo essas negociações, serão levadas ao conhecimento dos órgãos fiscalizadores. O vereador Pio informou que esteve conversando com o prefeito para que fossem proibidos os serviços particulares. Em vista, os vereadores estão cobrando essa atitude do Executivo, que, em primeiro lugar, deve estar as vias públicas. E, como vereador, vai sempre defender esta causa. Concordando com nossas vias, carecem de melhorias. Precisamos falar a realidade, porque o ônibus escolar caiu onde apresentava as boas condições e onde estava realmente ruim. Não aconteceu nada. Que o prefeito teria proibido os serviços particulares a partir desta data. A vereadora Vera afirmou que esteve no local onde o ônibus escolar caiu, não na hora do acidente, e sim depois, porque foi informada por um cidadão sobre o ocorrido. Então, finalizou dizendo que o prefeito enviou a esta casa um projeto de lei para beneficiar nossos agricultores, e esse projeto foi rejeitado pela bancada do PMDB, por ser totalmente irregular. Não porque esses vereadores são contra a ajuda aos nossos agricultores. Conforme foi colocado pelo prefeito na mesma matéria publicada pelo jornal Biguaçu em Foco. Se realmente nosso prefeito deseja ajudar os agricultores, já existe lei que o ampara. Hoje estão sendo realizados serviços particulares sem cumprir a lei existente. O vereador Pio disse que o projeto rejeitado visava o atendimento aos colonos da porteira para dentro. Edson disse que o mesmo projeto visava a doação de tubos, a construção de até 3 quilômetros de estradas. E isso é ilegal. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, submetendo os requerimentos 10 da bancada do PMDB e 11 do vereador Edson à apreciação do plenário, sendo aprovados por unanimidade. Antes de finalizar os trabalhos, o presidente agradeceu a presença do ex-vereador Vilso e presidente desta casa na sessão e convidou todos para participarem da festa de São José na comunidade do Egito, dias 11 e 12 de abril. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, os vereadores inscritos no expediente, o presidente solicitou à vereadora Lucide que fizesse a oração final e após deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 14 de abril do corrente no horário regimental. E para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora, Sala das Sessões, 7 de abril de 2015.
Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para a leitura do expediente recebido. Solicito a primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura do mesmo. Ofício número 5/2015, Antônio Carlos, 14 de abril de 2015. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, vale-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1551/2015, cujo objetivo consiste em autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção das taxas que especifica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, Antônio Carlos e das outras providências. Solicito a apreciação do presente projeto de lei nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da Resolução número 43/90. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1551/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção às taxas de especifica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, Antônio Carlos e da outras providências. Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a isentar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, Antônio Carlos, do valor consubstanciado na taxa de alvará de construção. Parágrafo único. A taxa do alvará de construção é composta pela taxa de expediente, taxa de licença para execução de obra e ISS Construção Civil, imposto esse que não faz parte da referida autorização. Artigo 2º. A isenção autoriza por esta lei é inclusiva para a construção da sede da APAI de Antônio Carlos, a qual será edificada na rua São Francisco, número 747, bairro Centro, neste município de Antônio Carlos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 14 de abril de 2015, Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 1551/2015. Nobres Edes, temos a honra de trazer ao conhecimento dessa calenda Casa de Leis o presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do imposto e taxas que especifica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, Antônio Carlos, da outras providências. A APAI é uma associação em que, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Somos sabedores que as APAIs têm como principal missão prestar serviços de assistência social no que se diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência, conscientizando cada vez mais a sociedade. Se caracteriza por ser uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional com duração indeterminada. Assim, pelos inúmeros benefícios que esta associação trará à comunidade e pelos parcos recursos
financeiros disponibilizados para a concretização da tal sonhada obra, o chefe do Poder Executivo pretende conceder isenção na taxa de alvará de construção da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Sem mais para o momento, é certeiro na apreciação e aprovação do presente projeto de lei, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Antônio Carlos, 17 de março de 2015, Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Ofício número 6, /2015. Antônio Carlos, 14 de abril de 2015. Senhor Presidente, ao objetivo de readequar o projeto de lei número 1549/2015, a qual altera o número de vagas em cargos especifica constante no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos, bem como nas leis municipais número 816/1999, 941/2002 e 1452/2003 e da outras providências, protocolado nesta Casa Legislativa na data de 17 de 3 de 2015, vale-me do presente ofício para requerer emenda substitutiva nos termos do artigo 162, parágrafo 3 do Regimento Interno, resolução número 43/90. Na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Emenda substitutiva ao projeto de lei 1549/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Substitui a tabela descrita no artigo 1º do projeto de lei acima enumerado. Emenda 1/2015, artigo 1. Cargo: assistente social, número de vaga permitida 2, acréscimo 2, total 4. Oficial de manutenção e conservação 5, acréscimo 1, total 6. Auxiliar contábil financeiro 3, número de vaga permitida 1, acréscimo 1, total 2. Auxiliar administrativo 1, 17, acréscimo 2, total 19. Motorista 24, acréscimo 3, total 27. Operador de máquina 16, acréscimo 1, total 17. Farmacêutico 1, acréscimo 1, total 2. Justificativa: tendo em vista o pleito informal por parte dos vereadores dessa Casa Legislativa, venho, através da presente emenda substitutiva, alterar a tabela constante do artigo 1º do projeto de lei número 1549/2015. O número de vagas que o Poder Executivo pretende ver majorado no projeto de lei são aqueles que efetivamente serão convocados ainda este ano de 2015, retirando assim as vagas que seriam chamadas nos anos posteriores. Em assim sendo, não resta alternativa senão requerer a continuidade na tramitação do presente projeto com sua respectiva aprovação. Certo de ter prestado o devido esclarecimento, aproveito a oportunidade para reiterar meus mais sinceros votos de apreço e consideração. Antônio Carlos, 14 de abril de 2015. Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Social? Não tem problema, a gente corrige.
Requerimento número 12/2015. A vereadora Vera Lúcia Conrado Silveira requer, após a aprovação do plenário, seja fornecida todas as informações sobre a regularização das horas de atividade de todos os professores da rede municipal de ensino. Aproveito a oportunidade para solicitar informações sobre o pedido de professores da rede municipal de ensino para a unificação de portarias. Como está essa situação? Sala das Sessões, 14 de abril de 2015. Vera Lúcia Conrado Silveira, vereadora. Indicação número 37/2015. A vereadora que essa subscreve, amparado no regimento interno dessa Casa Legislativa, vem solicitar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, e ao senhor Altamiro Antônio Kretz, secretário da Educação e Cultura, para que viabilizem a reimplantação da colônia de férias em nosso município, seguindo o que foi implantado na administração anterior. Isso é de extrema necessidade para as pessoas que trabalham o dia inteiro e não possuem familiares no município para deixar os filhos. Assim, durante as férias, essas pessoas não têm onde deixar seus filhos e acabam encontrando dificuldades para manter o emprego. Prezados senhores, é sempre bom lembrar do que a colônia de férias é uma das muitas promessas de campanha da atual administração. Sala das Sessões, em 14 de abril de 2015, Vera Lúcia Conrado Silveira. A indicação da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 38/2015. Os vereadores da bancada do PMDB, amparados no artigo 152 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vêm indicar ao prefeito municipal para que encaminhe o projeto de lei que visa conceder reajuste salarial aos nossos servidores públicos municipal, visto que a data base é o mês de maio. Tal medida se justifica considerando o período de tramitação do projeto desta Casa, que acaba dificultando uma análise mais detalhada do Legislativo. Depois, o projeto sempre dá entrada nesta Casa em caráter de urgência. Este ano não vamos admitir esse tipo de matéria, visto que o Executivo já sabe que a data base para o reajuste salarial é o mês de maio. Então, que nos envie o projeto com antecedência para que possamos analisá-lo com carinho que merece, para que nossos valiosos servidores públicos, servidores municipais não sejam prejudicados. Sala das Sessões, 14 de abril de 2015. Vera Lúcia Conrado Silveira, Abraão José Félix, Edson Laí Def, Elisiário José Schmitz, Anísio Josiana Vice da Silveira. Vereadores. A indicação da bancada do PMDB vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 39/2015. O vereador que essa subscreve, amparado no artigo 152 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie com a máxima brevidade possível melhorias, patrulhamento e macadamização de alguns pontos nas seguintes vias públicas do nosso município, muitas das quais já motivaram outras indicações desta Casa. Rua Geraldo Morro da Glória, patrulhamento de toda a extensão e a macadização de alguns pontos mais críticos. Rua Fernando Amadeu Vice, Morro de São Pedro, patrulhamento porque foi colocado material, mas com as chuvas e trânsito intenso, alguns pontos ficaram prejudicados, necessitando do patrulhamento para nivelar o leito da via. Rua Braz Schmidt, Usina, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos. E
Rua Martiniano Elias da Silveira, usina. Patrulhamento e limpeza, roçação das margens, porque o mato está adentrando o leito da via. Senhor secretário, essas vias possuem alguns trechos que carecem dessas melhorias. Colocação de materiais consistentes e patrulhamento em toda a extensão, porque com as últimas chuvas acabaram sendo prejudiciais, danificando parte dos trabalhos que já haviam sido realizados em alguns dessas vias. Sala das sessões, 14 de abril de 2015, Valcir Antônio Pito, vereador. A indicação do vereador Valcir vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Alimentação escolar, ensino fundamental, 2.748. Mais educação fundamental, 912. Alimentação escolar pré-escola, 3.260. Alimentação escolar creche, 1.820. Dando continuidade aos trabalhos, temos alguns vereadores inscritos nas explicações pessoais. Vereadora Vera, a palavra é sua. Boa noite, presidente Elisiário José Schmitz. Boa noite, assessora jurídica Marilene. Seu Carlinhos, diretor, secretário Mauri, caros colegas vereadores e vereadoras, público aqui presentes, secretário de Planejamento, secretário de Finanças, o Beto, Wilson, a Nina e o Mauro, e caros internautas. Hoje eu vim até para agradecer o belo serviço que fizeram na rua do Pedro Floriano Bezen. Realmente, o operador de máquinas fez um belíssimo serviço. Começou na rua Professor José Reitz e deu continuidade, tanto na Guiomar de Baixo como a de cima. Então, a gente também deve agradecer. Só deixou a desejar ainda o caminhão-pipa. Conversei até, foi ontem com o Teco, porque, na verdade, o caminhão-pipa ele está trabalhando em vários locais nas ruas, inclusive sábado e domingo. E na rua Professor José Reitz já foi pedido várias indicações e até agora nada foi feito. Ele falou para mim que o caminhão estava quebrado. Eu acho que ele mentiu, até disse para ele que ele mentiu, porque sábado meu marido chegou de viagem e viu o caminhão-pipa passar aqui nessa rua do cemitério, naquela rua de trás. Então, na verdade, ele não está quebrado. Mas ele disse que ia mandar. Então, vamos esperar. Porque todas as ruas estão sendo passadas, eu acho que nós também merecemos. E aí, uma rua que dá bastante movimento, tem um caminhão que passa vários caminhões, tem aquela empresa de banana Mendes, passa direto, e a poeira está muito grande. Sábado e domingo foi assim uma coisa fora de sério, porque ele passou a máquina, aí ficou aquela poeira solta. Olha, não havia quem aguentasse a estrada daquela maneira. A poeira estava com visita, tive que fechar toda a casa porque não dava mesmo. Mas vamos esperar para ver se ele vai mandar. Licitação tem feita para botar esse caminhão-pipa funcionar. Vamos ver o que vai ser feito. Também fiquei muito triste do ocorrido que aconteceu, o acidente com aquele Joaquim Coelho, na nossa rua aqui, na rua Luiz Zimmermann. Porque ali foi várias vezes que eu pedi uma lombada a pedido dos moradores ali mesmo. Claro, pode ser até que se tivesse a lombada, talvez tivesse acontecido também. Mas foi triste porque foi tanto pedido, a gente pediu tantas vezes. Não foi eu que quis fazer a lombada, foi pedido dos moradores daquela rua. Aconteceu o pior, mas quem sabe agora aconteceu esse pior, talvez eles ainda pensem um pouquinho
que possa fazer, que é um lugar muito perigoso, realmente o pessoal corre muito nessa rua. Então vamos ver o que está acontecendo, por que não está sendo feito. Outra indicação que eu pedi também foi lá, já estou repetindo novamente, do abrigo dos passageiros lá na Guiomar. Hoje comentei novamente com o funcionário para dar uma força, para ver, colocar, porque pode machucar crianças que estão ali. Foi só quebrado, não sei se foi a máquina que quebrou o piso, é só fazer o piso. É coisa simples, não é um gasto grande. Então, gostaria também de pedir esse apelo. E os requerimentos também que não estão sendo feitos. Eu pedi vários requerimentos, pedi até um para o secretário de esporte, não recebi resposta. Então, eu vou esperar mais uma semana. Caso eu não receba, eu vou novamente pedir o requerimento, o mesmo requerimento. Se não der certo, eu vou ter que procurar outras pessoas, porque houve alguns comentários e eu quero ver se essa realidade é realmente verdade. E também agradecer aqui o nosso pedido também, que vários vereadores pediram aqui o parquinho, né, que está sendo feito. Vai ficar muito bonito realmente, e acho que se pode fazer, já passou o horário, né? Então vamos fazer a melhoria, aí vai ficar maravilhoso para nossas crianças. Já passou o meu horário, né? Eu vi alguém bater, eu pensei assim. Então, assim, ó, tudo que a gente está pedindo, não é eu que estou pedindo. Eu acredito que, como o Valcir hoje também fez uma indicação ali, acho que essa indicação dele foi pedido do povo também, dos munícipes, não dele, da cabeça dele. Assim como eu fiz uma indicação hoje, que me procuraram, que tem mães que não moram, que são de fora, que vieram morar em Antônio Carlos e não têm familiares. Então, estão pedindo para que possa ter colônia de férias, porque muitas pessoas trabalham e depois não têm como deixar seus filhos. E também foi até uma promessa política de que ia ter colônia de férias. Então, eu estou pedindo hoje, que tem uma mãe muito preocupada, que ela começou a trabalhar agora, e ela disse que já em julho vai ter algumas paradas de aula e não tem com quem deixar os filhos. E, principalmente, dezembro, janeiro e fevereiro, que vai ser maior. Então, já olhar com carinho para essas pessoas que não têm com quem deixar, para ver se posso realmente fazer essa colônia de férias. Então, hoje era mais isso, e um agradecimento especial ao operador da máquina, que fez um serviço excelente. Muito obrigada. Parabéns, Vera. Hoje foi rápido. Vereador Valcir, a tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, assessoria da casa, diretor seu Carlinho, Mauri, meus caros nobres companheiros, amigos vereadores, vereadoras, público aqui presente e boa noite, internautas. As minhas primeiras falas aqui essa noite, eu queria direcionar a comunidade do Egito. Uma belíssima festa, quem esteve lá, o Edson esteve, encontrei lá também, várias outras pessoas estiveram lá. E pela forma que receberam as pessoas que por lá passaram, na forma que eles eram unidos no trabalho deles lá em comunidade, e também, não sei quem que teve essa ideia, de trazer, que foi para lá gratuitamente, após o meio-dia, tocar música alemã e música antiga para o pessoal da segunda e terceira idade permanecer na festa. Porque geralmente é assim, o pessoal da terceira idade, principalmente, vai numa festa dessa, almoça, dá 1h30, 2 horas e vai embora. Eu estava lá 3 horas da tarde, ainda o salão estava cheio. Até o Zecha, o pai do Odair, chegou para mim e disse, olha só que bonito. O pessoal ficou tudo. O Valécio, quero parabenizá-lo pela atitude dele. Ele foi lá com um traje típico alemão, cantou música em alemã,
cantou aquelas músicas antigas, as mocinhas da cidade, dali para frente, e o povo ficou prestigiando. Certamente gastaram, né? Então, parabéns à comunidade do Egito, parabéns também quem teve essa iniciativa, e parabéns ao Valécio pelo que ele também representou para aquela comunidade esse final de semana. E também outra parte que eu coloquei as indicações aí, não preciso falar sobre muito delas, que elas estão bem explicadas, no desejo meu, da comunidade, e certamente de outros vereadores também. Melhorias para o nosso povo. A questão da saúde também, sempre procuramos atender e melhorar mais. É o que nós torcemos para que isso aconteça, tanto na Secretaria de Obras, na Educação, na Saúde. São 3 secretarias que elas trabalham mais em função do povo. Você, numa administração pública, trabalhando bem com essas 3 secretarias, praticamente é uma eleição sempre ganha. Essa que é verdade, quem já passou por isso, sabe disso. Que o pessoal, principalmente o nosso pessoal do interior, carece sempre de estradas boas, é bom acesso para chegar em casa. E a saúde também. Não pode ficar para trás. Tem problemas na saúde? Tem, pode ser que tem. Mas no passado também tinha. Não preciso citar muitas coisas, mas eu batalhei para ser candidato a vereador e servir muitas pessoas que não conseguiam acesso, às vezes até ir aqui no posto de saúde, em busca de um remédio também não conseguia. Não critico por isso, porque nem sempre a prefeitura consegue dar todo tipo de remédio, todos os remédios que as pessoas necessitam. Eu acho que é uma coisa que nós temos que ter o consenso e a população também precisa entender isso. E também na parte da Secretaria de Obras. Vera, foi atendido o pedido seu. A rua ficou muito bonita, passei lá 2 vezes. Na terça-feira de semana passada, a Vera fez esse pedido, aliás, no dia 17 de abril. Na terça-feira, na quinta-feira, feriado de São José, passei por essa rua. Realmente eu entrei na rua lá em cima no seu Libório e não consegui descer, porque a máquina estava na estrada. Tive que voltar. Estavam arrumando os bueiros, colocaram material, a estrada ficou boa. Esse final de semana eu passei por aí de novo, realmente está boa. Nós temos muitas de nossas estradas geral hoje, estão boas. Se vocês andarem por aí, como eu andei final de semana, dei Faria de Cima, inclusive foi feito trabalhos, foi feito um bueiro perto da casa do seu Moacir e da dona Cecília, foi feito bueiros. Então está havendo uma certa melhoria em todos os lados. Tá? No Louro, por exemplo, foi patrolado até lá em cima também, na casa do seu Laurentino Pitts, Celso. Inclusive foi colocado material lá para o sítio do Zaio, do tio dele, seu Maurino, no início da rua lá foi colocado. Então, assim, às vezes, nós criticamos coisas que talvez não estejam dentro da realidade que está acontecendo do município. Nós precisamos, digamos, ser mais conscientes daquilo que nós vamos falar. Eu acho que talvez, às vezes a gente exagera um pouco no que a gente vai falar ao público, porque não é exatamente nós, vereadores, da situação ou da oposição, que vão chegar o ano que vem e dizer quem é o prefeito que vai vencer, se é do PP, PMDB, PSDB, PT. É a população que vai avaliar como é que foi o andamento, como é que foi a administração pública. Eu agora concedo a palavra primeiro ao Pio, que ele pediu. Uma parte. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero, sobre o secretário de obra, vereadora Vera, vereador Alcílio, vereador Edson, quero dizer a todos aqui, todo mundo sabe do trabalho do campo da Vila Doce, pedido do vereador Edson, vereador Adelmo, foi feito, prejudicou muitas estradas. O aterro da creche, para não perder o convênio, do 1 milhão e pouco ali da creche, foi 200 carradas de macadamia. Prejudicou isso. Garanto a vocês que essa semana o secretário de obras já começou a trabalhar. Apesar da doença da esposa dele, que ele teve em Curitiba,
teve uma semana em Curitiba, mas ele já mostrou o trabalho dele. E garanto que agora para frente, que vocês vão ver trabalho. As estradas vão ficar brilhando, não tem mais a creche para aterrar, 200 carradas de macadão, não tem mais o campo dos vereadores, atrasou um pouco as vias públicas. Mas quero deixar registrado aqui que vocês vão ver um secretário de obra, quero agradecer ele pelo trabalho, o coordenador, quero agradecer ele pelos trabalhos que eles têm feito essa semana, começaram a trabalhar. Não é porque ser partido, o Edson foi secretário, agradecer ele, nunca foi contra o serviço público, mas agora tem que seguir as obras públicas, as vias públicas, em primeiro lugar. Então, por isso é que eu brigo também, não é só fazer lá fora e deixar as vias públicas. Então, agora eu estou brigando e vou conversar e a coisa começou a andar. Tenho certeza, de agora para frente, para todos os vereadores, todos que estão me escutando, e o secretário Pedro Paulo dos Santos está mostrando o que ele é. Não é porque é secretário daqui, secretário daqui. Começou a trabalhar, apesar da doença da esposa dele, mas agora as estradas vão ter macadão. Eu quero deixar público, agradecer o trabalho que ele fez na rua Floriano Pedeza, rua São Francisco de Assis, e as outras vias, essa semana ele vai começar a agilizar. Muito obrigado. Valci, eu estou falando para ti sobre a medicação, é de farmácia básica, tá? Que nunca faltou. E realmente é um remédio que vem o recurso para isso, e o omeprazol nunca faltou na nossa unidade. A gente emprestava, inclusive, para Biguaçu e para São Pedro. Eu estou me referindo aos remédios que são obrigatórios de farmácia básica. E assim, ó, sobre o que o Pio falou de fazer serviços particular, Pio, sexta-feira passada ainda fizeram um serviço particular, que inclusive eu bati uma foto. Particular, às 10 horas da manhã, que era o horário de trabalhar nas nossas vias públicas. Realmente ainda aconteceu. Então eu penso assim, ó, e sobre o que você falou, as críticas, quando a gente estava no poder, na campanha, nós fomos muito criticados. Você sabe disso, inclusive foram na rádio, e isso que me deixou muito triste. Então, não estão fazendo o que eram para fazer. Estão deixando a desejar, tá? Porque na época criticaram muito, e isso me deixou muito triste. Por isso, eu digo para ti, o que estou referindo são remédios de farmácia básica que vem dinheiro para isso. Não. Vereadora Vera, eu conversei com a secretária Margarida sobre o omeprazol. O omeprazol não tinha de manhã nem à tarde, sexta-feira ou quinta passada, quando você me disse na segunda aqui, na terça. Mas não tinha, conversei com o coordenador, estava em falta de manhã e à tarde. O omeprazol poderia ser outro tipo. Você citou aqui na tribuna que era o omeprazol. Sim, foi. Quer deixar dito que teve um engano no pedido lá na empresa. Lá na empresa foi pedido, a licitação ganhou, passaram o pedido e eles não mandaram. Não viram, não sei o que é que houve, foi cobrado e, inclusive, hoje já tem o omeprazol. Tá? Beleza. Então, a questão, como a Vera explicou, não duvido que não faltava esses remédios básicos na farmácia, mas eu acho que é por esse lado que nós devemos olhar pela população, ver a necessidade de cada um e procurar atendê-lo. Como o Pio também falou, agora que conversou com o prefeito, que vai dar um andamento melhor na Secretaria de Obra. Também desejo boa recuperação pela esposa do Teco, que fez uma cirurgia em Curitiba. E eu acredito também que daqui para frente realmente vai funcionar. Porque o Edson também sabe, foi secretário disso, que nada melhor o elogio a um secretário é quando o tempo colaborar, o tempo ajudar bem, você termina uma estrada, já pode começar outra e vai fazendo assim. Quantas vezes você tem que voltar sempre na mesma estrada, consertando quando o tempo não ajudar. Isso, atualmente, hoje, acontece, às vezes o caminhão não chega lá, como aconteceu, não chegou lá onde que é para deixar a ração. No passado também aconteceu, dá uma semana ou duas de chuva, então isso aí eu acho que é relativo. Eu acho que não é porque, de repente, porque o poder público não quis, isso aconteceu por falta de, talvez, do imprudência do próprio secretário. Mas eu acredito que vai melhorar mesmo. Palavra.
falar do campo Vila 12, que dizer que foi feito, precisa. Tanto que na época quando eu tive a oportunidade de ser secretário de obra, eu iniciei aquele trabalho, né? E eu sei quantas horas de máquina foi trabalhado lá. Não era pouco. E quantas estradas a gente podia ter arrumado em função daquele campo, mas era uma necessidade também da comunidade. A comunidade da Vila 12 na época não tinha o campo, tanto como o Rio Farias também na época não tinha campo, foi feito não sei quantas horas de máquinas também, foi feito. Então, então às vezes, a gente não é lembrado da forma como é para ser também. Eu, na época, eu lembrei da Vila 12. Aqui eu ganhei um convite dos vereadores, mas nem o nome sequer tem em cima do convite. E eu acho, pelo trabalho que eu iniciei na época, eu achava que eu deveria ter ganhado pelo menos um convite. Isso não cabe a nós discutir aqui, mas da comunidade que estava à frente daquilo, eu acho que faltou consideração à comunidade da Vila 12 por mim, porque eu não olhei nada lado político, eu olhei o lado da comunidade. Isso eu mostrei que, na época quando eu estava à frente, eu sempre olhei o lado social de todo mundo, não visei só politicamente. Era isso que eu queria dizer. Ok. Todo mundo agir dessa forma, pensar apenas nas pessoas, na benfeitoria, o que pode ser feito por elas é importante. E sem dúvida alguma, o poder público aqui, Antônio Carlos, ajudou todos os campos de futebol, sem dúvida alguma. Trabalhou para todas as comunidades, isso aí eu acho que todos são gratos pela administração pública. Ninguém pode reclamar disso. Por hoje é só. Boa noite, muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, vamos para a ordem do dia. Nós temos um projeto, um requerimento. Solicita a vereadora Vera que faça a leitura do parecer do projeto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município, Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 1550/2015, parecer em conjunto. De iniciativa do prefeito Antônio Paulo Remor, o projeto de lei em tela autoriza o Executivo a contratar financiamento com o Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 518 mil para aquisição de veículos para transporte escolar no âmbito do programa Caminho da Escola. Em justificativa, o Poder Executivo esclarece que o financiamento referido possibilitará a aquisição de 2 ônibus escolares de grande porte, conforme estabelecido no Programa Federal Caminho da Escola, para atender na área rural, proporcionando, por sua vez, maior comunidade e segurança aos alunos. Além disso, substituirá 2 veículos antigos que ainda são utilizados no transporte dos alunos. No tocante à abertura de crédito adicional especial, enfatiza que será necessário para que o Poder Executivo possa adimplir com a amortização do financiamento. Destaca-se que o Programa Federal Caminho da Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolar, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando por meio de transporte diário o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa também visa a padronização dos veículos de transporte escolar, a redução dos preços dos veículos e aumento da transparência nessas aquisições. O governo federal, por meio do
CNDE, em parceria com o Inmetro, oferece um veículo com especificações exclusivas própria para o transporte de estudantes e adequado às condições de trafegabilidade das vias das zonas rurais e urbana brasileira. No caso em tela, é importante destacar que o transporte escolar é um serviço de alta relevância para as comunidades, medida a secundatória da universalização do acesso à educação, direito subjetivo consignado na Constituição Federal de 1988. O projeto de lei em exame é matéria interna e local, conforme inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, atribuição esta igualmente prevista no inciso 1º do artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Ademais, a Câmara de Vereadores, nos moldes do inciso 9, no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, tem a competência para autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município, no vertente, caso nada impede, atenda a pretensão do Executivo Municipal, uma vez que o referido projeto encontra-se em consonância com as formalidades legais e constitucionais, Sala das Sessões, em 14 de abril de 2015. Relator Edson. Demais membros da comissão, de acordo. Edson, Vera, Lucide, Adelmo, Valcir e Anice. O projeto está em discussão. Vereador Edson. Projeto muito bom. Ainda bem que esse projeto voltou a retornar a essa Casa Legislativa, porque já foi implantado na outra gestão, que a gente viu e vê que deu certo, e a frota praticamente está toda nova, só falta mais esses 2 ônibus ali. Então, projeto bom, não vejo problema nenhum. Até poderia ter vindo antes, eu achava que não impedia nada, né, porque é um juro baixo, né, e o que importa é que atende a necessidade da população de Antônio Carlos, que sejam todos eles beneficiados conforme a lei manda também, e eu gostaria que a bancada do PMDB fosse favorável desse projeto também. Eu também quero falar. Eu também sou de acordo com esse projeto, que vejo que realmente nossas crianças merecem. Temos realmente 2 ônibus bem precários. E o ano passado teve a comunidade de Guiomar, inclusive teve um pedido de uma indicação feita por mim, porque o ônibus está sempre cheio. E como agora tem a oportunidade de votar nesse projeto, que é uma coisa boa, que 2% juro, né, ao ano, não podemos perder. E vejo que realmente os nossos alunos merecem, e os nossos pais tranquilidades também nos transportes, que realmente tem 2 ônibus que já tem que se aposentar. É isso que eu queria dizer. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Também temos um requerimento para colocar em votação. Requerimento da vereadora Vera. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na ordem do dia. Solicito à vereadora Anice que faça uma oração para encerrar os trabalhos.
finalizar a sessão, Senhor, nós te damos graças por este encontro no qual compartilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol de nossa comunidade. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faz que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Encerra a presente sessão, marcando a próxima sessão para dia 28, porque nós temos um feriado dia 21 agora, terça-feira. Uma boa noite a todos.